iniciado ácido tranexâmico. Ele fez uma laparotomia exploradora, tinha uma lesão grave de fígado, lesão grau 4. Foi feito um tamponamento com compressas, pelo sangramento enorme que ele tinha uma lesão de víscera oca, intestino delgado, e uma explosão de vesícula, onde foi feita só uma colestectomia. O tempo cirúrgico dele foi de 62 minutos, e a gente vai conversar com vocês que dos sucessos de você ter uma cirurgia de controle de dano é você tentar trabalhar com essa cirurgia por um tempo menor do que 6 minutos, do que 70 minutos, né? Esse paciente foi para a unidade de terapia intensiva, com 6 horas do pré-operatório, apresentava-se com 80/50, tinha uma pressão de 60 PAM, uma frequência cardíaca de 110, foi mantido em respiração assistida, controlada, estava anúrico, e com exames laboratoriais apresentava uma creatinina de 2,5, um lactato sérico de 2,8 e um base excess de -11. E a medida da PIA, da pressão intraabdominal dele, era de 20, né? E aí a gente começa, nesse momento, a perceber que existem alguns limites que a gente precisa tentar seguir e conseguir, né? Primeiro, esses dados isoladamente, eles têm gravidade? Sim, todos eles isoladamente têm gravidade. Um paciente com uma hipotensão severa, com uma pressão arterial média baixa, né? Uma creatinina alterada, mostrando uma função arterial ou função renal ruim, um lactato sérico 2,5 vezes maior do que o seu normal, mostrando uma perfusão totalmente inadequada. Um base excess é -11 negativo, quando o normal é de -4 a +4, ele com -11, ele isoladamente, esse base excess, que mostrando o paciente com uma acidose severa, já isoladamente nos diz que esse paciente tem uma possibilidade de morte por essa hipoperfusão de quase ou mais de 50%, né? Então, cada dado desse isolado já é extremamente grave. E aí soma-se isso mais um dado, que é a pressão intraabdominal, que era de 20 milímetros. E esse 20, ele cai em que contexto? Qual a gravidade dele, né? Então, a gente vai mostrar para vocês, no transcorrer da aula, que existe uma nova entidade nosocômica, ou mais uma nova entidade médica, que é a pressão de perfusão abdominal. E quando você vê essa pressão de perfusão abdominal, como vocês estão vendo aqui, ela é nada mais do que a pressão arterial média, que nesse caso era de 60, com diminuindo dela a pressão intraabdominal, que no caso era de 20. E essa continha dá um valor de 40. E o que significa esse 40? Qual a preocupação desse 40? Num paciente que se mostrava extremamente crítico, né? Então, por definições, nós vamos citar alguns detalhes para vocês. A hipertensão intraabdominal, ela é definida como uma elevação, isso é importante, persistida ou repetida da pressão intraabdominal. E essa pressão maior do que 12. Como exemplo disso, a gente pode citar coisas muito simples, né? Por exemplo, uma cirurgia vídeo assistida, uma cirurgia que você faz por vídeo, onde você opera o paciente e mantém uma pressão insuflatora dentro da cavidade abdominal em torno de 12 a 13 milímetros de mercúrio. Então, esse paciente tem persistentemente, durante um processo cirúrgico, uma pressão intraabdominal aumentada. Ele está fazendo uma hipertensão intraabdominal, né? Uma senhora gestante que está lá no seu 8º mês de gestação, onde existe uma massa fetal ocupando um espaço abdominal, ela tem uma síndrome compartimental, né? Ela tem uma hipertensão intraabdominal, ou um paciente que tem uma grave ascite na cavidade abdominal, ele tem uma hipertensão intraabdominal, né? A síndrome compartimental abdominal, diferentemente disso, ela é consequência de um aumento agudo dessa pressão intraabdominal, que é a PIA, né, pressão intraabdominal, mas que, junto a ela, existem alterações fisiológicas adversas, principalmente ao cometimento de sistemas que não fazem necessariamente parte do aparelho digestivo. Eu tenho comprometimento do tubo renal, eu tenho comprometimento da
parte vascular, eu tenho comprometimento do diafragma, né? E essa persistência desse aumento da pressão pode levar o paciente à ocorrência da morte e, em alguns casos, se eu não fizer a descompressão imediata, ele é fatal, né? O que eu queria mostrar para vocês? Imaginem uma caixa cheia de Legos, como vocês estão vendo aqui, tá? Vamos imaginar que essa caixa cheia de Legos, ela tem lá a sua tampa, que está bem fechadinha, como vocês estão vendo. Ela tem inúmeros Legos. Imagine que cada Lego que está ali dentro é um segmento de uma víscera abdominal qualquer, de um segmento intracavitário, que pode ser desde uma víscera abdominal, né, onde você pode ser um segmento do intestino, um fígado, pode ser um reto peritônio, lá um segmento de rim e assim por diante, né? E imagine que alguém diz para mim que eu tenho lá um número X de bexigas e eu quero colocar junto nessa caixa de Lego essas bexigas que já estão cheias, inclusive, né? Isso é possível? Olhando a priori, parece que talvez eu consiga, né? Se eu der uma boa mexida nesses Legos, se eu colocar essas bexigas ali dentro e fizer uma grande força para fechar a caixa, talvez eu não consiga colocar todas, mas eu vou fazendo uma certa força, coloco uma amarela, coloco a verde, coloco a roxa, coloco a branca e coloco a azul. E pronto, não foram todas, mas eu coloquei algumas bexigas ali dentro. Porém, o que aconteceu quando eu coloquei essas bexigas? Eu tenho uma pressão para fechar essa caixa que vem da parte exterior. Então, eu tenho que, com mais força do que anteriormente eu fechava a caixa de Lego, que fechava confortavelmente, agora eu tenho que fazer uma compressão sobre a tampa, né? E uma compressão intensa sobre a tampa. Até eu tenho que talvez reforçar, eu tenho que dobrar essa compressão para poder manter fechado essas aletas laterais para que não exploda essa caixa e não se abra, né? O que acontece quando eu estou fazendo esse aumento da pressão? Nós vamos ter algumas coisas que vão estar acontecendo. Primeiro, que uma bexiga vai fazer pressão sobre a outra bexiga, né? Então, nós vamos ter uma sucessão de pressões que a própria bexiga faz sobre ela própria, né? Nós vamos ter também uma pressão que as bexigas vão exercer sobre cada uma das estruturas, cada Lego que nós temos dentro dessa caixa. Essa pressão que as bexigas fazem para cada uma das estruturas faz com que, se eu olhar esse pedacinho de Lego lá embaixo, esse pedacinho azul, esse pedacinho vermelho, ele está recebendo a mesma pressão do que esse que está logo abaixo da bexiga verde. Então, essa pressão dentro da caixa ela se mantém relativamente estável e quanto mais eu estiver fazendo força, maior a pressão que vai estar acontecendo sobre as estruturas. Muito bem. E essa pressão tende a aumentar e vai chegar um determinado momento que a pressão já não se basta mais dentro da caixa. A caixa, como eu falei para vocês, ela é fechadinha, mas ela começa a exercer pressão também na parte inferior, no piso da caixa, né? E aqui, nesse caso, o piso da caixa seria o reto peritônio. Então, quando eu começo a ter uma pressão tão excessiva, que a gente tinha visto há pouco, né? Essa pressão que, de uma forma inicial, ela foi aumentando e aumentando cada vez mais, esse aumento faz com que, agora só, a pressão que se fazia sobre os pequenos Legos que estavam lá dentro, que eram as vísceras que estavam intracavitárias, começa a formar uma pressão agora que vai para fora da caixa, que vai empurrar o retroperitônio, né? Mas também vai ter uma pressão que, fazendo esse aumento tão grande da pressão, se faça contra a própria caixa, sobre a própria tampa. Então, eu tenho uma pressão externa, eu tenho uma pressão entre as bexigas, eu tenho uma pressão das bexigas sobre cada uma das estruturas, eu tenho agora um revés, que é uma pressão que se faz para sobre a caixa e para sobre o reto peritônio. Vamos lá. O que nós temos que pensar e como é que nós vamos fazer uma analogia com a nossa síndrome compartimental abdominal? Então, quando eu tenho uma síndrome compartimental abdominal
como é que eu posso reduzir essa síndrome ou como eu posso minimizar os efeitos dessa síndrome sobre os vasos ou sobre as estruturas dentro da cavidade abdominal. Eu já me adiantei, falei dos vasos inicialmente, mas na realidade tudo isso vai ser uma pressão excessiva sobre a vascularização, né? Então essa pressão vai ser sobre a vascularização das vísceras ocas, das vísceras maciças e dos próprios grandes vasos retoperitoneais. Então, nós podemos lembrar que se eu tiver um aumento do conteúdo abdominal, sim, eu vou ter uma grave possibilidade de um aumento da cavidade, da pressão dentro abdominal. Um exemplo do aumento do conteúdo abdominal. Se porventura eu, dentro da cavidade abdominal, como era o caso daquele nosso primeiro paciente, eu colocasse compressas dentro da cavidade abdominal para parar um sangramento, aquele controle de dano que a gente faz, né? Eu posso ter coleções abdominais, né, que são em decorrência de estruturas que porventura estejam, por exemplo, sangrando, né? Ou se de repente eu estivesse operando um paciente e eu introduzisse na cavidade de uma forma deliberada um dióxido de carbono, por exemplo, para fazer uma cirurgia videolaparoscópica. Eu posso ter também fatores de risco, né? A complacência da parede abdominal, né? A força que a parede abdominal exerce sobre as estruturas internas. E mais ainda, o que a gente às vezes só consegue ver na microcirculação, o extravasamento dos capilares, né? Se a gente pensasse um pouquinho, eu estaria com essa força toda espremendo literalmente, né, todas as vísceras que lá estivessem, e quando eu espremo a víscera, eu faço com que haja um extravasamento do capilar para o espaço extracapsular, né? Então eu faço a formação de um terceiro espaço, né? Eu estou colocando para o interstício esse extravasamento dos capilares. Pois bem, como é que eu coloco um paciente num critério de inclusão para o controle de um síndrome compartimental abdominal? Como é que eu elenco esse paciente que, porventura, pode vir a ter uma síndrome compartimental? Primeiro, aquele paciente que tem um choque hemorrágico de origem abdominal. É um paciente que eu sei que sangrou na cavidade abdominal, que pode persistir esse sangramento e pode estar mantendo esse próprio sangramento, esse coágulo dentro da cavidade abdominal, como um fator fazendo o efeito de compressão, né? Eu posso ter um outro paciente que eu operei, que tinha um sangramento, e eu coloco uma compressa, como eu comentei anteriormente. E essa compressa vai funcionar também como um corpo estranho, ocupando um espaço dentro da cavidade abdominal. Outro paciente, aquele paciente que, no momento de fazer o fechamento da parede, eu percebo que há um edema tão intenso, mas tão intenso entre as alças, que naquele momento, para poder corrigir esse grande edema das alças, que pode ser justamente pelo que eu citei anteriormente, o extravasamento que essa compressão faz, né? Eu, ao fechar, eu não consigo fechar de uma forma convencional anatômica, e eu preciso usar uma tela ou o que a gente no passado chamava de bolsa de Bogotá. Outro fator também que pode me colocar um paciente num protocolo de síndrome compartimental é aquele paciente que sangrou, mas ele não sangrou dentro da cavidade abdominal. Ele sangrou porque uma femoral foi decepada, abriu, e ele fez lá um sangramento de 3 litros de sangue, né? Perdeu a metade da sua volemia. Lembra que quando eu tenho um choque grave, existem mecanismos compensatórios do organismo, né? E os mecanismos compensatórios é uma vasoconstrição periférica. E quando eu falo em vasoconstrição periférica, eu falo em constrição também do sistema digestivo, né? E essa compressão pode gerar em um edema da alça. De novo, voltamos para aquele famoso interstício. Fazemos um edema da alça e esse edema faz o aumento da pressão intraabdominal. Então, veja, o paciente pode ter um choque dentro da cavidade abdominal ou um choque fora da cavidade abdominal. E os dois vão evoluir exatamente semelhantes, fazendo esse edema de alça e edema das estruturas, né? E, por último, eu posso ter pacientes traumatizados
E quando eu falo aqui traumatizados de forma acidental, um atropelamento, um tiro, ou traumatizados por uma indicação cirúrgica, onde eu faço um procedimento, como por exemplo, uma sepsis abdominal, onde eu faço uma correção de uma drenagem, de uma correção abdominal por um grande abscesso, né? E nesses pacientes, quando porventura apresentarem oligúria, elevação da pressão expiratória, que você não consegue justificar pelo seu estado metabólico, diminuição do débito cardíaco, você não consegue justificar pelo débito metabólico, ou uma acidose não esperada, ou ainda uma lesão, uma elevação, inclusive da pressão intracerebral. Se esse paciente monitorado começar a apresentar esse tipo de situação, ele pode, na realidade, tudo isso pode ser em decorrência de uma compressão dentro da cavidade abdominal. É aqueles legos que estão sendo comprimidos entre si, que estão sendo exauridos pela compressão e que agora, num momento muito grave da pressão, eu estou comprimido, inclusive, o assoalho da caixa e o teto da caixa, né? Muito bem. Diante disso, a gente falou para vocês que tinha a tal da pressão de perfusão abdominal, né? Que nada mais é do que uma fórmula matemática onde você subtrai a pressão intraabdominal da pressão arterial média. A gente deve lembrar que a pressão arterial média, ela muitas vezes, né, ela não é valorizada como, na realidade, ela deveria ser, né? A gente se preocupa só na sua reposição, mas não nos efeitos que, às vezes, ela pode trazer para o indivíduo. Vamos entender isso um pouquinho com mais detalhe. Vamos dar um exemplo. Eu vou fazer um fechamento da cavidade abdominal, eu resolvo, como nós vamos ver um pouco mais à frente, colocar um curativo a vácuo no abdômen, e esse curativo a vácuo, ele vai ter um vácuo, obviamente. Então, ele está aspirando essa cavidade abdominal. Vamos imaginar que esse paciente tem uma pressão arterial média baixa, ele não recuperou esse choque do paciente, e eu faço uma pressão externa para aspirar o conteúdo maior do que a própria pressão arterial média, o que, que vai acontecer? A minha pressão do meu curativo a vácuo pode ser ou pode agravar a situação do paciente, fazendo uma isquemia daquela região que não está bem vascularizada. Então, se a gente coloca um curativo a vácuo, cuidado em sempre manter uma boa pressão arterial média, nós vamos entender isso um pouquinho mais à frente. A nossa pressão de perfusão abdominal ideal, ela deve ser mantida acima de 50 em pacientes que tenham a síndrome compartimental abdominal, né? Pois bem, como é que os protocolos podem tratar uma síndrome compartimental abdominal? Primeiro que nós nos alertamos para a possibilidade de uma pressão intraabdominal aumentada quando ela se encontra acima de 12. Quando ela se encontra acima de 12, eu tenho que começar a iniciar medidas clínicas. Veja, ela não está em hipertensão. Hipertensão é quando eu estou acima de 20. E ela não está com síndrome compartimental, né? Ela tem um aumento da pressão, perdão, hipertensão é acima de 12. Ela não está em síndrome compartimental que é acima pelo menos de 20, né? Agora, essa hipertensão que ela está fazendo, ela vai ser danosa para o paciente? Ou isso foi simplesmente porque eu fui medir a pressão do paciente quando o paciente estava fazendo uma manobra de Valsalva, ele estava tossindo, tá? Ou ele estava, enquanto eu fiz a medição da pressão, ele estava tendo um reflexo de vômito, né? Quando esse paciente faz uma pressão da cavidade abdominal pelo meio da musculatura, sim, eu aumento a pressão intraabdominal, né? Quando eu faço um esforço de vômito, um esforço de tosse, um esforço evacuatório, eu aumento a pressão intraabdominal. Agora, essa pressão, ela vai ser preocupante se ela se mantém ativa. Então, a primeira coisa, a medida da pressão intraabdominal e, por conseguinte, a pressão de perfusão, ela deve ser feita num protocolo. Nós achamos mais interessante que seja feita de 4 em 4 horas, pode ser de 6 em 6 horas, mas ela só vai gerar definição de diagnóstico e tratamento quando ela se repete, isso é, quando ela se mantém
elevada nas primeiras 12 horas. Uma lesão ou uma variação isolada não sela o diagnóstico, né? E o nosso alvo é sempre ter uma pressão de perfusão abdominal acima de 50 e uma PIA menor do que 20. Como é que eu faço para aumentar a minha pressão de perfusão abdominal? Diminuindo a PIA ou aumentando a pressão arterial média, né? Lembrando daquela continha prévia que nós fizemos. Como é que eu faço para a minha pressão de perfusão ser acima de 50? Eu preciso ter uma melhor pressão arterial média e uma PIA cada vez mais baixa. Eu vou conseguir ter ela em torno de 50. Aquele paciente com 60 de PAM e 20, né, com uma PIA, uma pressão de perfusão, vai ser menor do que o foco nosso, que é de 50 milímetros de mercúrio. Vamos continuar, então, a nossa avaliação. Então, quais são as possibilidades? Eu posso fazer algumas coisas, tá? Eu posso, pensando que eu preciso melhorar a minha pressão arterial média, eu posso priorizar a perfusão sistêmica, né? Então, eu preciso tentar aumentar a minha perfusão, aumentando a minha pressão arterial média. Como é que eu faço isso? Volume para o paciente, né? No caso, o paciente está com choque. E esse volume tem que ser um volume que possa levar e carregar oxigênio. Então, esse paciente deveria receber sangue. Eu posso trabalhar com a complacência da parede abdominal. Como é que eu faço para trabalhar com a complacência? Eu tenho que diminuir a força de contração abdominal. Então, eu preciso utilizar para o paciente algum medicamento, no caso, um curare, né, para que você não tenha uma contração da parede abdominal. Tem que diminuir essa contração da parede abdominal, então eu vou usar um medicamento que retire essa força de contração. Tá? Eu posso também diminuir conteúdos intraluminais. Então, eu posso, por exemplo, passar um paciente que está com grande volume de ar dentro de alça, né? Ou ele tem sangue, eu posso, através de uma sonda orogástrica ou nasogástrica, ou mesmo a sonda retal, diminuir conteúdo intraluminal, ou até o mesmo um FLIT, né? E esvaziar os conteúdos da cavidade peritoneal. Então, se o paciente tiver lá um hematoma grande, eu posso aspirar esse hematoma. Se ele tiver compressas que eu coloquei para aumentar ou fazer uma diminuição de um sangramento, eu posso retirar essas compressas, né? E, claro, veja, eu tenho que priorizar a perfusão, portanto, eu falei para vocês que eu vou dar sangue, mas eu tenho que evitar uma sobrecarga de fluidos. Então, aqui a gente faz pensar que a melhor reanimação do paciente é com derivados de sangue, porque se eu fizer fluidos única e exclusivamente, eu vou fazer um terceiro espaço, vou aumentar o edema de alça, vou aumentar a pressão intraabdominal, tá bom? Vamos lá. Quais são os valores de PIA classificados em graus, né? Isso aqui já gerou muitos debates, hoje isso já não tem mais necessidade, porque isso está muito clássico, né? Nós temos lá que as pressões, elas variam de 1 a 4, né? Nós temos um grau 1 de 12 a 15, um grau 2 de 16 a 20, grau 3 de 21 a 25 e grau 4 acima de 25, né? Como é que a gente conduz esses pacientes, né? A gente conduz de acordo com o seu grau. Então, o grau 1, né? Aquele paciente que tem uma pressão intraabdominal de 12 a 15. O que eu tenho que fazer? Sonda nasogástrica ou retal, agentes pró-cinéticos para melhorar o trânsito intestinal, esvaziar o estômago, uma boa analgesia e sedação, que o paciente com dor ele contrai o abdômen, fazer ultrassonografia para ver se existem líquidos soltos na cavidade abdominal, né? Ou, obviamente, se você sabe que lá dentro tem uma compressa, você vai abrir e retirar. Uma reanimação volêmica sempre adequada, procurando manter essa pressão de perfusão abdominal. Veja, aqui no grau 1, o meu alvo é de 60, porque eu não quero que o paciente piore, né? O 50 é a exclusão do paciente já. Então, aqui, sempre tentando manter uma pressão de perfusão boa, isso é, uma reanimação adequada, volume condizente, uma boa pressão arterial. Imagine aquele paciente que tem uma PAM de 90, né? E ele tem uma PIA de 20. É uma PIA grande, né? Mas com 20, né? E
90, o que que vai acontecer com esse paciente, né? Então, ele vai ter lá 70, que é uma pressão de perfusão boa, apesar da pressão intraabdominal ser intensa, né? Eu vou tentar evitar a reanimação volêmica excessiva e, claro, sempre um balanço hídrico zerado ou negativo, fazendo com que o paciente esteja realmente urinando o volume que ele está recebendo. Então, o meu foco lá é olhar o débito urinário acima de 40 ml por hora, tá? Uma pressão de 16 para 20. O que que muda? Na primeira, no grau 1, o ambiente era enfermaria. Então, esse paciente ainda não foi para uma unidade específica. No paciente grau 2, eu já devo pensar em ter uma unidade específica para acolher esse paciente, né, que pode ser uma enfermaria já um pouco mais diferenciada, onde eu vou ter lá o meu residente, onde eu vou ter o meu staff mais pronto para atuar sobre, ou dentro de uma terapia intensiva. E aqui começam algumas coisas mais específicas, né? Então, evitar a posição prona, né? Então, esse paciente, se ele ficar virado de barriga para baixo, ele vai aumentar a pressão intraabdominal, claro. A cabeceira deve estar em torno de 20 graus no mínimo, né? Para evitar, lembra que quando o paciente está em posição de 180 graus, né? Ele está plano na maca, ele muitas vezes aumenta a força de contração sobre a parede abdominal. Então, uma posição de 20 graus ou um pouco mais que isso já relaxa a parede abdominal, né? Podemos considerar a posição de Trendelenburg reverso, né? Então, exatamente o que nós falamos, para melhorar a perfusão. O TC abdominal para diagnóstico de lesões que possam ter passado desapercebidas. Reposição volêmica agora, eu posso pensar inclusive em coloide para tentar manter essa pressão arterial média. Posso fazer enemas, posso administrar diuréticos, né, para reduzir provavelmente edemas excessivos no terceiro espaço. Aqui, algumas vezes, a gente pode até pensar em ultrafiltrados, né, fazer uma diálise com ultrafiltrado. Monitorização hemodinâmica central, sim, eu preciso agora ter uma monitorização invasiva para saber se realmente a pressão arterial média é aquela que nós estamos esperando e, obviamente, se eu ainda não tirei, eu tenho que tirar compressas, né? O grau 3, o ambiente meu vai ser terapia intensiva. Sim, esse paciente precisa estar na terapia intensiva. Aqui, eu já não posso mais simplesmente usar só analgésicos, eu continuo usando analgésicos de alta intensidade, mas aqui eu preciso usar um curário, um bloqueador neuromuscular. É nesse momento que eu quero parar com o paciente anestesiado, para que ele não faça contração abdominal. Eu faço a descontinua alimentação desse paciente. Drogas vasoativas para aumentar a pressão arterial média são importantes nesse momento. Eu preciso trabalhar com essa pressão de perfusão acima de 50. De novo, a possibilidade de até ultrafiltração. Reoperação começa a ser uma possibilidade para esse paciente. E, claro, se eu não tirei compressas, eu preciso tirar compressa, né? E quando a pia está acima de 25, opa, aí eu estou com um problema, né? Eu estou olhando novas disfunções ou falências de órgãos, então eu preciso ver como é que está realmente a minha creatinina, como é que está a minha gasometria, como é que está a minha perfusão sistêmica, e isso tudo vai me dizer que associada a essa pia de maior do que 25, ela quase com certeza ela vai ter associada a ela uma pressão de perfusão menor do que 50, né? E aí, qual que é o ambiente desse paciente? Esse paciente, o ambiente é bloco cirúrgico, tá? E aí, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é descomprimir. E aqui eu fiz um purpurri de situações diferentes, alguns são nossos casos, outros casos do passado, outros casos de outros serviços, né? Então, obviamente, a ideia é isso, né? É você aumentar a abertura, quer dizer, você deixar a cavidade abdominal aberta para que, se eu fechasse essa cavidade, eu teria lá uma grande compressão, né? Eu tenho que evitar esse tipo de possibilidade, né? A outra possibilidade, e isso aqui é um caso antigo, lá do nosso hospital mesmo, época que nós usávamos grandes drenos,
fechávamos com pontos totais, isso tudo aqui faz parte do passado, né? Ou, muitas vezes, usando telas inicialmente. O que se tem feito hoje, né, na realidade, são os curativos a vácuo, né, que eu vou mostrar para vocês à frente. E esse aqui é um paciente lá do nosso serviço, onde a gente vê um paciente que ficou durante um período longo, aqui mais de 60 dias, com curativo a vácuo, porque, veja, esses bordos aqui não se aproximam sem fazer uma grande pressão abdominal, né? Só que isso aqui eu vou ter que saber trabalhar, porque eu vou ter que fechar essa parede, eu vou ter que recuperar essa parede. Então, com essas situações, surgiu uma nova entidade também, né? Esses grandes defeitos de parede que nós não tínhamos no passado, né? Essas onfalocélias que se formam aí são extremamente severas e é um capítulo à parte para ser discutido, né? E esse aqui é o curativo a vácuo, né? Esse é o curativo artesanal que nós utilizamos. Como é que ele é feito? Esse curativo artesanal, nós colocamos primeiro dentro da cavidade abdominal um grande plástico de grau cirúrgico, todo fenestrado, e ele vai desde o rebordo costal, lá em cima, junto do diafragma, né, junto do arco esplênico, até o fundo de saco, e ele se acessa nas duas goteiras parietocórticas. Portanto, ele ocupa toda a cavidade abdominal, é um grande plástico totalmente fenestrado. Por sobre esse plástico, a gente coloca uma compressa, né? E essa compressa, uma ou duas compressas, e essa compressa, ela é transpassada por um sistema de aspirador, que vocês estão vendo aqui, né? Então, isso aqui está dentro das compressas. Essas compressas, elas são seladas externamente com um plástico estéril que seja de grau cirúrgico também, mas que ele tenha cola, né? Existem vários tipos, que seja aderente. A gente adere isso à pele para ter certeza absoluta. A gente pode ainda fazer o que está sendo feito aqui, que é um envelopamento disso com esparadrapo, né? Para ficar contido. E aí a gente faz a aspiração desse conteúdo, né? Essa aspiração ela é muito positiva, porque ela diminui o que a gente consegue ver, que eu coloquei aqui como os detalhes da boa prática, né. Veja, obviamente, não precisa ser muito esperto para dizer que aqui dentro tem líquido, né, a gente consegue ver secreção retida no meio das alças e a pele fechada. Isso vai ser danoso para o paciente, né. Posicionamento inadvertido de um plástico, isso aqui é uma bolsa de Bogotá, né. A gente fecha a cavidade abdominal, quando a gente não consegue fechar, a gente usa, aqui no caso está sendo usado uma bolsa de urina estéril, né, e foi suturada. A gente pode usar também bolsa de sangue estéril e suturar, né. E vão ter situações que são bastante graves no paciente, como a gente vê aqui, né. Então são situações que obviamente a gente deve tentar evitar que elas aconteçam. Dentro do tratamento, a gente tem que pensar em ser o mais rápido, agir de forma cirúrgica, né, e o cirurgião age rápido, e a gente precisa criar formas de trabalhar. Então, aqui a gente entendendo possibilidades, né. A bolsa de Bogotá, apesar de que hoje a nossa conduta é curativo a vácuo, como vocês estão vendo aqui, até é mais fácil a instalação dele, né, mas a bolsa de Bogotá ela já teve o seu momento, e a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, mas a bolsa de Bogotá significa, eu tenho uma cavidade com uma pressão interna muito grande, e para aumentar, fazer um silo disso, eu suturo alguma coisa que aumente essa parede abdominal. A gente aumenta o continente, porque o conteúdo está muito grande, né. Então, eu posso suturar ela diretamente na pele, posso suturar na poneurose, e aí eu lembro que os residentes carinhosamente diziam que isso era uma observação como se fosse um aquário, porque como isso é translúcido, eu consigo ver o que está acontecendo dentro da cavidade abdominal. Só que, claro, qual que é o problema? Primeiro, é um grau plástico, né, isso fechado, ele coleta líquido aqui dentro, né. Então começa a vazar líquido, e esse paciente aqui, ele teria, né, um aspecto de um grande queimado,
essa estrutura toda aqui, ela perde a sua capacidade de controle térmico também, né? Então, além de toda a gravidade do paciente, ainda a gente tem que tratá-lo como se ele fosse um grande queimado. Então, claro que o curativo a vácuo ele é mais interessante, e aqui a gente consegue ver um outro detalhe. Quando põe a bolsa de Bogotá, veja o afastamento da parede, né? E esse afastamento, se você mantiver isso 72 horas ou mais, ele algumas vezes você não consegue mais trazer esse músculo que ele fica caído, né? Com o curativo a vácuo, eu consigo deixar os bordos mais aproximados e aquela situação difícil de fechamento, ela pode ser resolvida, né? Dentro do tratamento, então, nós temos lá a bolsa de Bogotá, o curativo a vácuo, né? E, na realidade, tudo surgiu com esse indivíduo aqui, que a gente já teve o prazer de trazê-lo algumas vezes para o Brasil. Ele veio aqui conosco, já esteve aqui em Curitiba, já esteve em Campinas, São Paulo, lá no Rio. E o nome dele é Oswaldo Alfonso Borrais, né? Se provavelmente ele não fosse latino, o nome da Bolsa de Bogotá não seria Bolsa de Bogotá, mas seria Bolsa de Borrais, né? Como a gente conhece várias técnicas de grandes cirurgiões mundo afora, né? Mas aqui na América Latina, em vez de saudar e homenagear o professor Oswaldo, eles resolveram homenagear a cidade, que também é muito justa, mas ele mereceria ter recebido essa homenagem, né? Lá em março de 1984, ele estava no segundo ano de residência no Hospital São João de Deus. Ele estava ajudando um procedimento cirúrgico de um paciente que apresentava uma grande sepsis abdominal e que já havia sofrido vários procedimentos cirúrgicos, né? Ele tinha um grande íleo que impedia o fechamento do abdômen. Ele tinha um grande edema de alças. E o que ele fez, né? Diferente do que era esperado, né? Naquele momento, por ser já um paciente que não tinha mais muita expectativa, né? O chefe acabou, no final da cirurgia, deixando o R2 lá fazer o R3, R2, fechar a cavidade abdominal. E ele não conseguiu, né? E ele resolveu usar um coletor de urina e estéreo, obviamente, e fechou a parede, imaginando que o paciente nem sobreviveria para o dia seguinte, né? Qual a surpresa? Quando esse paciente acorda, quando de manhã eles acordam, vão na UTI, o paciente tem uma melhora muito grande dos sintomas da falência orgânica, né? E aí o colega, professor, chefe, que também era um grande cientista, ele observou e disse: puxa vida, Oswaldo, você fez uma coisa inesperada, né? Mas que trouxe uma regalia e uma melhora para o paciente. Eles começaram a estudar e aí começaram a entender que a mesma síndrome compartimental que fazia amputações de perna, a mesma síndrome compartimental que fazia amputações de antebraço quando acontecia isoladamente, também tem uma repercussão muito ruim na parede e na cavidade abdominal, né? Com isso, o que nós tivemos, né? Nós tivemos que hoje a síndrome compartimental dita primária, a gente deve realizar a descompressão abdominal com fechamento temporário. Esse paciente é conduzido com medidas clínicas para a redução da pressão intraabdominal e infusão de cristalóides, usar coloides, drogas vasoativas, e o alvo nosso é uma pressão de perfusão maior do que 50, né? O paciente que tem uma pressão de perfusão acima de 60 e uma PIA menor do que 20, olha que detalhe importante, a gente pode considerar o fechamento abdominal. Se esse paciente estiver na situação inicial da síndrome compartimental primária e manter aferições de uma PIA menor do que 12. Essa é a nosso alvo, né? Agora, o paciente que tem uma pressão de perfusão acima de 60 e uma PIA acima de 20, nós precisamos ainda manter medidas clínicas até eu conseguir diminuir a minha pressão de perfusão, minha PIA, de 20, tá? Para a gente poder considerar o fechamento, tá? Agora, se a pressão de perfusão for menor do que 50, se você já está com a cavidade fechada, você vai ter que abrir de novo a cavidade. Ou se você ainda não está com a cavidade fechada, você não pode pensar em fechar essa cavidade, tá? Bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, mas eu queria aproveitar aqui, a gente já conversou muito sobre o
Colégio Brasileiro de Cirurgiões e eu queria deixar aqui algumas mensagens para vocês, né? Primeiro, muitos de vocês já ingressaram no colégio como ligantes, como alunos, né? O Colégio Brasileiro de Cirurgiões foi fundado em julho de 1929, portanto, ele é quase centenário, tá? Ele tem quase 8.000 membros, é a terceira maior instituição cirúrgica do mundo, né? Ele é dividido em setores, nós estamos aqui no setor 7, no Paraná, tá? Nós temos aí várias categorias, o titular, o colaborador, o membro adjunto internacional. Temos um membro chamado aspirante, que é o membro treinando ou residente, que vocês provavelmente logo daqueles que forem acompanhar a cirurgia vão estar nesse grupo, mas eu tenho um carinho muito grande pelo membro acadêmico, né? E é muito importante que vocês lá estejam para que vocês façam a diferença e façam a história do CBC, né? Quando vocês entram aqui como membro acadêmico, vocês têm todo esse caminho a percorrer, mas é muito mais fácil do acadêmico, as exigências para entrar como membro acadêmico, se vocês entrarem aqui no nosso site, são muito menores do que você entrar como membro titular. E uma vez que vocês estejam dentro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a sequência para o aspirante, para o adjunto para o colaborador e para o titular, elas são muito mais simples quando a gente já é e já faz parte da nossa casa, né? Existem várias porquês de eu querer ser do CBC, né? Existem hoje uma comunicação digital bastante interessante, o Instagram, Twitter, LinkedIn, um canal do web nosso, né? Nós temos aí que vocês já foram convidados várias vezes a participar, o nosso canal do YouTube, que tem os nossos webinários. Hoje, na próxima segunda-feira, nós vamos ter um webinar que já deixo o convite aqui, que é o que o cirurgião geral precisa saber do paciente que vai ser anestesiado pós-pandemia, né? Então, nós vamos justamente ver os pacientes que tiveram COVID, qual o tempo, qual os cuidados para que ele faça uma cirurgia eletiva e que ele não tenha nenhum sofrimento perante a isso. Então, esse é o nosso 50º webinar, portanto, já são 50 semanas que a gente fez esse nosso evento, né? Uma coisa importante que isso também chama atenção para vocês, e principalmente hoje, que a gente teve aquela nossa grande discussão de trabalho científico, vários de vocês estão imbuídos aí de fazer trabalho científico. Nós temos a revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é a única revista cirúrgica B1 nacional, pelo Qualis da CAPES, né? E é uma revista, ela tem submissão dos artigos totalmente digitalizada, então ela é uma revista interessante. Nós temos também uma revista de relatos de casos cirúrgicos, que hoje também ela já tem uma indexação, né? E ela tem uma maior facilidade, porque você pode levar os casos interessantes que vocês, alunos, tenham com seus professores, né, para serem publicados. Nós temos o nosso boletim, que ele, além de ter toda a parte de informações a respeito dos cirurgiões, da classe, problemas estruturantes da própria profissão, ele também traz aqui motivações de leitura, motivações de bons filmes. É um canal de conhecimento geral para o nosso aluno e para o nosso médico cirurgião, né? Essas são as vantagens de ser do CBC. Existem vários descontos, né, para atividades, coisas que são interessantíssimas, né? Cursos que você pode utilizar, a própria avaliação jurídica, que porventura um dia vocês, quando médicos, venham a precisar. Mas eu chamaria a atenção do Campus Rima, que talvez seja uma das melhores coisas que o CBC oferece. São mais de 2.000 revistas em 54 especialidades, não só cirúrgicas. Ele é um portal muito mais completo que o nosso portal do CAPES, né? Deixo para vocês aí as informações do nosso colégio. Então, aí está o telefone da nossa secretária, ela sempre está lá à disposição, das 8 às 9. Nós temos o nosso e-mail da secretaria e o site para vocês terem mais conhecimentos. Deixo uma mensagem do Carlos Drummond de Andrade: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. De repente, vocês
têm essa alegria, né, de acordar felizes, como é bom, né? Por que que eu estou acordando tão feliz? Não sei, mas eu estou feliz, isso é maravilhoso. E que a felicidade não dependa do tempo, nem da paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro, que ela possa vir com toda a simplicidade, de dentro para fora, de cada um para todos, né? Eu acho que isso é ser feliz, principalmente nesses momentos que nós passamos hoje, com situações sanitárias tão complexas, né? Dizer para vocês que o nosso site já está aberto, o site está aí, congressocbc.com.org, convido vocês a olharem já o site. Provavelmente a partir do dia 10 a gente já vai estar lá com os convites para temas livres e para os posters, né? E quem fizer as inscrições precocemente, os valores são extremamente baixos, né? Então, vale a pena vocês olharem logo. Ele vai ser totalmente online, do dia 2 a 5 de setembro, e as inscrições realmente são bastante irrisórias. A gente tentou fazer o preço, unicamente um preço para a gente poder manter a plataforma, né, para não tentar, de maneira alguma, para conhecimento de toda a equipe médica e principalmente vocês, os alunos, né. E a gente, lembrando do William Rosler, né, a gente tem o William Halsted e o William Rosler, os dois contemporâneos, trabalhavam em Baltimore, né, no John Hopkins. Vocês sabem que lá surgiu a residência no mundo, né? Na verdade, a ideia inicial foi do William Rosler, clínico, né? Vocês conhecem várias façanhas e histórias do professor William Rosler, né? Inclusive a respeito de sinais clínicos, né? E o professor William Halster, cirurgião, e os dois juntos, né, criaram o sistema de residência médica até hoje conhecido. Foi lá que surgiu isso da educação e serviço, né? E ele dizia uma frase que ele sempre completou nos seus trabalhos, que a melhor preparação para amanhã é fazer o trabalho de hoje muito bem, né? Existe hoje um general americano que diz que se você quer consertar o mundo, né, comece levantando de manhã, arrumando sua cama, que você começa a consertar o mundo dessa forma, né? Então a gente não pode sempre deixar para os outros, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Pessoal, muito obrigado, é o que eu tinha para apresentar para vocês, tá? Eu vou deixar meu compartilhamento. Vocês estão me vendo aqui?